Terceira parte. Em meu nome expulsarão demônios. Capítulo 4. Demonologia, parte 1. Testemunho. Satanás dominava minha vida. Durante 42 anos, sofri de uma profunda depressão. Essa enfermidade me acompanhou desde meus primeiros anos de vida, afastando-me das outras crianças e isolando-me. Eu não queria brincar com nenhuma delas. Lembro-me de que sempre subia em uma árvore que havia no fundo de minha casa. Ali eu me escondia do resto do mundo. Tenho 5 irmãs. Nenhuma delas era como eu. Elas sempre riam de mim. Muitas vezes as pessoas diziam à minha mãe: "Que estranho o comportamento dessa menina." Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que eu sentia um grande terror dentro de mim. Por isso eu não era normal. Não sabia brincar, nem queria rir. A minha vida adulta transcorreu profundamente marcada pelo que vivi em minha infância, particularmente pelas experiências com meu pai, um alcoólatra. Ele batia em minha mãe, em mim e minhas irmãs. Andava sempre armado e nos ameaçava constantemente, dizendo que quando estivéssemos dormindo nos mataria. Por causa disso, todas as noites eu me esforçava para me manter acordada, até que o sono me vencia e eu finalmente adormecia. Era tão grande o terror que eu sentia que durante noites e noites eu tinha pesadelos tremendos. Ao despertar, eu via a sombra de um homem que abria a porta do armário, cobria-se com a capa do meu pai, colocava o seu chapéu e ficava olhando para mim. Cada vez que eu sentia medo, corria para o fundo da minha casa e me sentava durante horas debaixo da árvore que havia ali. A minha família não percebia que aquilo acontecia comigo e ninguém podia me ajudar. O péssimo relacionamento que meu pai tinha com minha mãe, com minhas irmãs e comigo marcou o resto da minha vida. Por causa deste medo e temendo que essa situação se repetisse comigo, eu nunca quis me casar. Jamais queria passar pelo que minha mãe passou. Minha depressão continuou durante minha juventude e maturidade. Eu vivia constantemente fechada em minha casa e completamente às escuras. Fumava o dia todo, bebia, jogava cartas. Também eu tinha uma forte inclinação por tudo que dizia respeito ao ocultismo. Tentava mover objetos com a mente, fazia leitura de mãos, usava a carta de tarô para adivinhar o futuro das pessoas. Todas essas armadilhas diabólicas me levaram para um poço mais do que profundo. Certo dia, minha mãe comentou sobre um trabalho evangelístico que seria realizado na cidade de Moreno. Era uma campanha do irmão Carlos Anacondia. Sentia vontade de ir, porém durante os dias que antecederam a campanha, uma voz sussurrando ao meu ouvido disse-me que eu devia beber veneno e suicidar-se, terminando assim a minha vida de sofrimento. Mas, naqueles dias eu estava me sentindo tão mal que sequer tive ânimo de sair e comprar um frasco de veneno. A campanha do irmão Anacondia em Moreno durou 52 dias, mas eu só pude me aproximar do local 4 dias antes do término. O diabo não deixava de insistir comigo para eu me matar. Até que uma tarde minha mãe me convidou para passearmos. Pegamos um ônibus e ele passou perto do local onde estava sendo realizada a campanha. De repente comecei a gritar que queria descer ali. Diante dos meus gritos, os passageiros começaram a olhar para mim, assustados. O motorista parou o ônibus e eu desci com minha mãe. Em 12 de fevereiro de 87, aceitei Jesus como meu salvador. Naquela noite eu não quis mais sair dali. Estava muito feliz. Senti que minha vida mudara totalmente, a depressão desapareceu. Continuei participando das reuniões seguintes, mas havia algo dentro de mim que não me deixava ir adiante para receber a oração do irmão Anacondia. Porém, na última noite de campanha, consegui chegar até ele. No momento em que ele orava por mim, meu corpo começou a tremer descontroladamente. Os conselheiros me acompanharam para um local ao lado e ali realizaram um trabalho de intercessão para que eu fosse totalmente liberta do poder de Satanás. Tive de renunciar ao ódio, à amargura que eu sentia por meu pai
e outras pessoas. O diabo havia amarrado a minha vida de tal maneira que eu me sentia como uma prisioneira dentro de um poço frio, escuro e profundo. Porém, quando em meu coração decidi buscar a libertação, o Senhor operou em mim uma mudança completa. Fui totalmente curada daquela ferida interior e me vi liberta e feliz. Os conselheiros me acompanharam para um local ao lado e ali realizaram um trabalho de intercessão para que eu fosse totalmente liberta do poder de Satanás. Tive de renunciar ao ódio, à amargura que eu sentia por meu pai e outras pessoas. Terceira parte. Em meu nome expulsarão demônios. Capítulo 4. Demonologia, parte 1. Testemunho. Satanás dominava minha vida. Durante 42 anos, sofri de uma profunda depressão. Essa enfermidade me acompanhou desde meus primeiros anos de vida, afastando-me das outras crianças e isolando-me. Eu não queria brincar com nenhuma delas. Lembro-me de que sempre subia em uma árvore que havia no fundo de minha casa. Ali eu me escondia do resto do mundo. Tenho 5 irmãs. Nenhuma delas era como eu. Elas sempre riam de mim. Muitas vezes as pessoas diziam à minha mãe: que estranho o comportamento dessa menina. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que eu sentia um grande terror dentro de mim. Por isso eu não era normal. Não sabia brincar, nem queria rir. A minha vida adulta transcorreu profundamente marcada pelo que vivi em minha infância, particularmente pelas experiências com meu pai, um alcoólatra. Ele batia em minha mãe, em mim e minhas irmãs. Andava sempre armado e nos ameaçava constantemente, dizendo que, quando estivéssemos dormindo, nos mataria. Por causa disso, todas as noites eu me esforçava para me manter acordada, até que o sono me vencia e eu finalmente adormecia. Era tão grande o terror que eu sentia que durante noites e noites eu tinha pesadelos tremendos. Ao despertar, eu via a sombra de um homem que abria a porta do armário, cobria-se com a capa do meu pai, colocava o seu chapéu e ficava olhando para mim. Cada vez que eu sentia medo, corria para o fundo da minha casa e me sentava durante horas debaixo da árvore que havia ali. A minha família não percebia que aquilo acontecia comigo e ninguém podia me ajudar. O péssimo relacionamento que meu pai tinha com minha mãe, com minhas irmãs e comigo marcou o resto da minha vida. Por causa deste medo e temendo que essa situação se repetisse comigo, eu nunca quis me casar. Jamais queria passar pelo que minha mãe passou. Minha depressão continuou durante minha juventude e maturidade. Eu vivia constantemente fechada em minha casa e completamente às escuras. Fumava o dia todo, bebia, jogava cartas. Também eu tinha uma forte inclinação por tudo que dizia respeito ao ocultismo. Tentava mover objetos com a mente, fazia leitura de mãos, usava carta de tarô para adivinhar o futuro das pessoas. Todas essas armadilhas diabólicas me levaram para um poço mais do que profundo. Certo dia, minha mãe comentou sobre um trabalho evangelístico que seria realizado na cidade de Moreno. Era uma campanha do irmão Carlos Anacondia. Sentia vontade de ir, porém durante os dias que antecederam a campanha, uma voz sussurrando ao meu ouvido disse-me que eu devia beber veneno e suicidar-se, terminando assim a minha vida de sofrimento. Mas, naqueles dias eu estava me sentindo tão mal que sequer tive ânimo de sair e comprar um frasco de veneno. A campanha do irmão Anacondia em Moreno durou 52 dias, mas eu só pude me aproximar do local 4 dias antes do término. O diabo não deixava de insistir comigo para eu me matar. Até que uma tarde minha mãe me convidou para passearmos. Pegamos um ônibus e ele passou perto do local onde estava sendo realizada a campanha. De repente comecei a gritar que queria descer ali. Diante dos meus gritos, os passageiros começaram a olhar para mim, assustados. O motorista parou o ônibus e eu desci com minha mãe. Em 12 de fevereiro de 87, aceitei Jesus como meu salvador. Naquela noite eu não quis mais sair dali.
Estava muito feliz. Senti que minha vida mudara totalmente, a depressão desapareceu. Continuei participando das reuniões seguintes, mas havia algo dentro de mim que não me deixava ir adiante para receber a oração do irmão Anacondia. Porém, na última noite de campanha, consegui chegar até ele. No momento em que ele orava por mim, meu corpo começou a tremer descontroladamente. Os conselheiros me acompanharam para um local ao lado e ali realizaram um trabalho de intercessão para que eu fosse totalmente liberta do poder de Satanás. Tive de renunciar ao ódio, à amargura que eu sentia por meu pai e outras pessoas. O diabo havia amarrado a minha vida de tal maneira que eu me sentia como uma prisioneira dentro de um poço frio, escuro e profundo. Porém, quando em meu coração decidi buscar a libertação, o Senhor operou em mim uma mudança completa. Fui totalmente curada daquela ferida interior e me vi liberta e feliz. Mas isso só foi possível após eu renunciar e abandonar muitas coisas que haviam ficado, como o resto do meu passado de miséria espiritual. Durante a oração de libertação, uma das pessoas que estavam orando por mim sentiu da parte de Deus que eu tinha um espírito de adivinhação. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali começaram a repreender aquele espírito e a orar pela completa libertação da minha vida. Imediatamente, um forte ruído, como o estalido de um copo, foi ouvido no ar, e em seguida fiquei completamente liberta. Pouco tempo depois, minha família também se aproximou do Senhor e aceitou-o como Salvador. As mudanças que Deus produziu em minha vida foram imensas. Os vizinhos começaram a me ver andando na rua durante o dia e perguntavam o que tinha acontecido. Antes eu passava o dia trancado em um quarto escuro. Vivia sempre na penumbra e quando acordava já era noite. Depois eu ficava lamentando por tudo que não havia feito durante o dia. Por isso, todos os que conheciam o meu problema puderam constatar a mudança maravilhosa e tremenda que ocorreu na minha vida. Agora eu me levanto cedo, sorrio e também congrego em uma igreja. Jesus Cristo mudou totalmente o meu viver. Aleluias por isso. Maria Luísa, 52 anos, cidade de São Miguel, Buenos Aires, Argentina. Uma realidade que enfrentamos todos os dias é a atuação de poderes demoníacos na vida das pessoas. Sei que isso não é nenhuma novidade para os que leem a Bíblia. Em diferentes oportunidades, encontramos relatos na Palavra de Deus sobre pessoas que, estando endemoniadas, recebem libertação. Diante da atuação de Satanás, os cristãos costumam se comportar de duas maneiras: ou desprezam, ou dão-lhe muita importância. Mas Deus nos ensina qual é a maneira correta de procedermos diante das manifestações de Satanás. Sabemos que ele anda como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Estas são algumas das pistas que Deus nos deixou sobre a atitude de Satanás. Sabemos que estes sinais hão de seguir os que creem, e meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Portanto, não se assuste se você crê no Senhor Jesus Cristo, está cumprindo o mandamento divino de ir e pregar o Evangelho, encontrará sempre esses sinais no seu caminho. Os demônios são seres cruéis, sem corpo, e andam buscando um lugar para alojar-se. Falam, veem e ouvem. Muitos exemplos podemos apresentar a respeito deles. O livro de Marcos nos relata alguns. Quando Jesus ensinava na sinagoga, os que estavam ali se admiraram da sua doutrina e da autoridade com que ele poderosamente falava. Porém, eles não tinham visto essa autoridade em nenhum deles, nem mesmo nos próprios escribas. Mas algo aconteceu, e um dos que estavam na sinagoga começou a gritar. No mesmo instante, Jesus reconheceu que era um espírito imundo, que falava pela boca daquele homem, que dizia: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Marcos 1, 24 e 25. Imaginemos essa situação pouco comum em um ambiente como o de uma sinagoga. Esse fato não aconteceu antes e
Enquanto Jesus ensinava, o homem possesso se encontrava dentro daquele lugar. Mas acabo de destacar aqui, entre outras coisas, que apesar de os religiosos admirarem o poder de Jesus e os seus ensinos, não o reconheceram como o Messias, mas disseram que tinha demônios. Que curioso. O mundo espiritual só pode ser compreendido por meio do Espírito. Foi isto que aconteceu com Jesus ao ouvir aquele homem gritar. Imediatamente Jesus ordenou que se calasse e que os demônios saíssem daquele corpo. Então os demônios lutaram para não abandonar a sua vítima. Sacudiram com violência, gritaram, mas finalmente saíram. Quando isto aconteceu, as pessoas começaram a ver em Jesus uma autoridade espiritual e em seguida se perguntavam: que palavra é essa que até os espíritos imundos manda e com autoridade e poder eles saem? Lucas 4:36. As manifestações diabólicas. As manifestações diabólicas nas pessoas são muito diversas. Daí o fato de as vermos em cada indivíduo uma forma diferente. O oprimido. É muito comum ver pessoas oprimidas espiritualmente. Essas opressões atuam de maneira externa e constante, com o único fim de vencer a resistência da pessoa. A opressão se manifesta por meio de tentação, perseguição. Geralmente os cristãos padecem desse tipo de opressão. É uma tática que o diabo usa para tentar levar a pessoa à sua antiga vida de pecados. Por isso, a palavra de Deus diz que não devemos dar lugar ao diabo, mas sim resistir a ele. O atormentado. Os demônios atormentam a muitas pessoas. Elas geram temor, depressão, aflição. Mas não devemos nos confundir. A pessoa atormentada, que manifesta um problema espiritual, não está necessariamente endemoniada. Não há tantos endemoniados no mundo como muitos pensam. O que existe em grande número são pessoas atormentadas pelo diabo. Devemos expulsar esses espíritos como manda Marcos 16:17, em nome de Jesus. A pessoa atormentada não está endemoniada. Existe uma área em sua vida que está sob influência do diabo. Isto acontece porque essa pessoa não se entregou totalmente ao Senhor, ou porque existe um pacto ou alguma coisa que está prejudicando espiritualmente, como ódio, ressentimento. Você sabe muito bem que quando esses sentimentos estão guardados no coração, sempre haverá uma porta aberta para o diabo entrar na vida da pessoa e causar um desastre dentro dela. Isso é claro e real, não é uma invenção. O possesso. A pessoa possessa perde momentaneamente o controle da sua vontade. Em muitos casos, a memória. É por isso que após receber a ministração, por meio da libertação e do aconselhamento, ela não se lembra do que fez ou do que disse durante o período em que estava possuída pelo diabo. O endemoniado perde o controle dos seus atos. Ele se enfurece de repente, queima ou quebra objetos, diz palavrões, parte para agressão. Porém, após isso ter sido liberto, disso, se alguém lhe pergunta o que aconteceu, ele dificilmente se lembrará. Analisemos o caso do pai que trouxe seu filho para que Jesus o libertasse de um espírito mudo. O pai disse a Jesus que, inesperadamente, o espírito tomava seu filho e o jovem era sacudido, lançava espuma pela boca, rangia os dentes. Acrescentou também que muitas vezes o espírito mudo o havia lançado na água e no fogo para matá-lo, mas não tinha conseguido. Creio que realmente a fé daquele pai era muito grande. Admiro muito a clareza com que ele descreveu o sofrimento do seu filho e a maturidade espiritual que o levou a interpretar que o rapaz estava possesso de um espírito imundo. Não sabemos o tempo exato, mas aquele pai disse que seu filho desde criança padecia daquele tormento. Pensemos na razão que levou o pai a declarar que aquele era um espírito mudo. Seu filho não falava, não gritava. Aquele pai descreveu muitas outras manifestações externas de que o demônio produzia no rapaz, mas o rapaz não gritava. Agora, vejamos como Jesus libertou aquele jovem.
Ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Marcos 9:25. A primeira coisa que Jesus fez foi chamá-lo, dizendo algo assim: escute aqui, espírito mudo e surdo. Mas se ele era surdo, como iria escutar? Irmão, nunca esqueça que Satanás é o pai da mentira e o maior dos enganadores. Observe o que aconteceu depois que Jesus o repreendeu. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Marcos 9:26. Agora sim, ele falava e clamava, pois a farsa havia acabado. Jesus sabia muito bem a quem ele estava enfrentando. Ele jamais se deixaria enganar. O louco. Por último, esse tipo de manifestação indica uma possessão completa, de forma permanente. Neste caso, o diabo tem o completo controle sobre o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Essa situação é exatamente o polo oposto da pessoa cheia do Espírito Santo. Tal é o caso do endemoniado gadareno. Era o ser totalmente antissocial, com atitudes violentas, maltratos físicos sobre si mesmo, desejos suicidas. Tenho visto nos manicômios muitos loucos que me lembram o gadareno. Olham para as pessoas, mas não as veem. Você fala com elas, mas não sabe se elas o estão escutando. Essas pessoas estão totalmente dominadas pelo espírito maligno que está nelas. Talvez você se pergunte: é possível, assim, alcançarem a libertação? Minha resposta é sim. Deus tem todo o poder e também tem compaixão dessas pessoas. Assim como teve do endemoniado gadareno, que era um louco. O que aconteceu com o gadareno pode acontecer com qualquer pessoa que esteja nas garras de Satanás. Eu estava concluindo a última noite dos 60 dias de campanha evangelísticas realizada na cidade de Córdoba, Argentina. O gadareno cordobês. Enquanto descia da plataforma para voltar ao hotel, alguns irmãos trouxeram um louco para que eu orasse por ele. O homem era um verdadeiro gadareno, um alienado, um maluco. Vivia nos montes, caminhando, andava sempre quase nu e descalço. Seu cabelo estava muito sujo. Havia uns 3 anos que ele não tomava banho. Suas unhas impressionavam pelo tamanho e sujeira. Ele parecia uma fera, um animal. Naquela última noite, depois de tantos dias de campanha, eu me sentia realmente muito cansado e exatamente no momento em que estava indo descansar, trouxeram-me aquele homem para que eu orasse por ele. Trazê-lo até ali não tinha sido fácil. 4 homens fortes o haviam suspendido pelo braço e o estavam praticamente arrastando. Enquanto eu me aproximava, o Espírito Santo me disse: são 2 legiões. Imediatamente respondi: Senhor, eu não tenho mais forças, estou quase sem voz. Porém, após dizer essas palavras, impus as mãos sobre aquele homem e repreendi os demônios, dizendo: em nome de Jesus, deixe esse corpo livre. Para a nossa surpresa, o homem soltou dos braços fortes que o seguravam e saiu correndo, como uma bala, até o perdermos de vista. Então, pela fé, eu o declarei livre. 6 meses depois, voltei a Córdoba para uma reunião especial do dia de Pentecostes. Muitas pessoas deram seus testemunhos de cura e libertação, que foram alcançadas na última campanha. Entre aquelas pessoas subiu à plataforma um homem bem vestido para testificar como Deus havia transformado poderosamente sua vida. Naquele momento, alguns pastores daquela cidade me perguntaram: irmão Carlos, lembra-se deste homem? Eu realmente não lembrava quem era ele. Os irmãos me surpreenderam dizer que ele era aquele endemoniado que tinha sido trazido para eu orar por ele na última noite da campanha. Contaram-me que, após aquela oração, o gadareno cordobês saiu correndo pelo meio do campo e ficou gritando 5 dias. Cada grito que ele dava eram demônios que saíam de dentro dele. No último dia, o homem começou a caminhar para o local onde estava a casa de sua família, que ele não visitava fazia muitos anos. Quando seus parentes o viram,
na porta da casa não entenderam o que tinha acontecido. O homem estava totalmente mudado. Na noite em que eu orei por ele, estava muito cansado, mas Deus não necessita dos nossos esforços, nem dos seus para fazer a obra que ele quiser fazer. E não necessita da minha capacidade nem da sua. Ele é soberano sobre todas as coisas. A obra de Satanás na vida das pessoas se expressa de diferentes maneiras. Assim que toda a sua atividade aponte para o furto, o assassinato e a destruição. João 10:10. Jesus declara que o diabo é homicida desde o princípio e que não há verdade nele. Também diz que quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque não é só mentiroso, e sim o pai de toda mentira. O que podemos esperar de semelhante ser? Ladrão, homicida, destruidor e mentiroso? Maldição familiar. Com relação a este tema, há muito o que se dizer. Cada vez que pronunciamos uma maldição, estamos invocando um espírito maligno. Muitas pessoas que nos procuram para receber ministração e ser libertas caíram na situação em que estavam como resultado das maldições de outras pessoas lançadas sobre elas, especialmente os pais. E uma das maldições familiares mais comuns é quando avós, tios ou pais entregam seus descendentes ao próprio Satanás. O que eles não sabem é que a partir daí, tremendas consequências ocorrerão sobre a vida daquela pessoa. Todo tipo de maldição hereditária gera frustrações, fracassos que devem ser eliminados. A Bíblia diz que existem ataduras na terra que devem ser desatadas no céu. Portanto, é dessa forma que devemos atuar. E muito comum em especial nas culturas latinas, ataduras malignas serem feitas na vida das pessoas, por meio de pronunciamento e sentenças familiares. As maldições hereditárias geralmente são recebidas durante a própria infância. Você é igual ao seu pai, um fracasso. Você sempre será um burro. Você não serve para nada. Nunca será nada na vida, etc. As palavras têm poder, há poder em suas palavras. Elas expressam autoridade. Deus fez o mundo com sua palavra. A palavra tanto constrói como destrói. É comum ouvirmos pais e irmãos dizer às crianças: você é um retardado, ou você é um capeta. Através dessas palavras nós invocamos espíritos imundos e amarramos a criança. As palavras aprisionam. Algum tempo atrás eu chamei severamente a atenção de um dos meus filhos por ele ter dito a seu irmão uma palavra que me assustou. Nunca permita que palavras negativas ou depreciativas sejam ditas entre os membros de uma família. Nossa responsabilidade como cristãos é abençoar. Transmitir bênção por meio das palavras. Sempre quando falo com meus filhos eu lhes digo: como é que está esperto, sábio, inteligente? O que você fez hoje, campeão? Algumas mães não percebem quão grande é essa verdade. E seus filhos, ao crescer, viverão as consequências do fato delas lhes terem sentenciado ao fracasso, à maldição. Conheci rapazes que ouviram da boca de suas mães a seguinte frase: não sei por que você nasceu. Não sei por que eu trouxe você ao mundo. Esses jovens ficaram negativamente marcados até se encontrarem com Jesus. E só então puderam receber a cura dessas feridas. Quando dizemos você é um idiota, um animal, expressamos nossa ira momentânea. Mas não percebemos que as pessoas que ouviram essas palavras pronunciadas por nós pagarão as consequências no mundo espiritual. Um testemunho que ilustra e reflete a realidade cultural latino-americana, por meio de frases que são constantemente pronunciadas pelas famílias, é o que vamos ler a seguinte: sou filho, neto e bisneto de homens e mulheres que viviam como queriam, mas sempre contra a vontade de Deus. Portanto, recebi herança de corrupção, enfermidade e morte. Porém, instrumento do diabo, como eu fui não somente nascido, mas principalmente moldado, quando eu era criança me castigavam com violência verbal e física. Me diziam: os meninos são filhos do castigo. E
aquilo que se aprende com sangue jamais será esquecido. Depois tentamos justificar toda aquela violência contra mim, dizendo: nós te queremos bem e é por isso que te espancamos. Na escola também me castigavam, mais ou menos da mesma forma. Você tem que fazer isto porque eu estou ordenando. Você vai ter que aprender essa lição, mesmo que seja necessário matá-lo a pau. Vou transformar você em uma pessoa boa debaixo de pancadas. Quando eu dizia alguma coisa que não devia dizer, ou fazia alguma travessura, condenavam-me imediatamente com uma profecia fatal. Você é igual ao seu pai, um desastre. Em seguida, selava o meu destino com frases de sabedoria popular. Quem cria corvos terá seus olhos arrancados. Filho de raposa é raposinha. Difícil é fazer um porco voar. Com essa última frase, eles queriam dizer que eu nunca mudaria. Tratavam-me como um corvo, como um porco, como um burro, como um inútil, como um infeliz. E outras denominações piores. É claro que com fins estritamente corretivos e pedagógicos, que eles achavam ser corretos. Mas tudo isso eu já perdoei eles. Em nome de Jesus. Eu os perdoei para não me ver preso ao ódio, ao medo, às falsas doutrinas de minha família. Porém, foi muito difícil chegar a este perdão. Meus parentes mais velhos, a quem eu venerava, também me ensinavam outras coisas. Eles me diziam: querer é poder, a fé remove montanhas. Eles não se referiam à fé em Deus, e sim confiança da vontade e capacidade humanas. Persevera e triunfarás, você é jovem, tem o mundo em suas mãos. Eles me repetiam constantemente: a maior riqueza que um pai pode deixar para um filho é o estudo. É uma profissão por meio da qual ele possa conseguir o pão de cada dia. Você deve estudar se quiser ser alguém na vida. Se conseguir ser doutor, isso seria uma condecoração para toda a família. Eles também afirmavam: se você não estudar, não passará de um pobre desgraçado. Também afirmavam: ter é poder. O dinheiro não traz felicidade, mas sem ele não podemos ser felizes. Barriga cheia, coração contente. O mais importante na vida é ter saúde. E algumas outras frases mais. Quando eu me interessava por algum assunto espiritual, ou ia à igreja católica, eles me diziam rindo: ora, ora, era só o que faltava. Vamos ter um sacristão na família. A carga dos você deve, ou você deveria, ou você tem, ou você terá, me esmagava. Tudo era um esforço e vontade pessoal. Sacrifício humano, sofrimento, remorso, resignação, esforço em ser inteligente e demonstrar boa educação. Na escola também me ensinaram: o homem é um animal racional. Penso, logo existo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eles me convenceram de que cada um é responsável por seu próprio destino. O mundo era, conforme minha dolorosa experiência, egoísta, hostil, mentiroso, hipócrita. Porém, meus parentes me diziam que o mundo não era assim, que eu via dessa maneira porque o ladrão acredita que todos também são ladrões. Eles não só me encheram desses ensinamentos errôneos, mas também me instruíram para que eu ensinasse como eles, crendo que estaria transmitindo a verdade. Finalmente, decidi estudar sociologia clínica e social, parapsicologia, budismo zen, astrologia e curanderismo. Dessa maneira, tornei-me um falso mestre, um cego guiando cegos. Em outubro de 84, assisti junto com um grupo de amigos sociólogos e estudantes avançados a uma campanha do evangelista Carlos Anacondia, que estava sendo realizada em Lomas de Zamora, Argentina, com o objetivo de investigar. Na verdade, eu não queria ir, estava cansado de assistir a curas enganosas, mas finalmente meus amigos conseguiram convencer-me e eu fui. Em determinado momento da reunião, pediram que os enfermos se aproximassem do palanque para receber oração. Ora, como eu estava padecendo de uma alergia hereditária incurável, fui à frente para poder comprovar a veracidade ou não de tais sinais.
Imediatamente vi-me clamando a Deus por minha salvação e pelo amor que eu nunca havia conhecido. Compreendi que até aquele momento eu havia sido um instrumento nas mãos de Satanás. Bendito seja Jesus, que não olhou para minha maldade e a enorme quantidade de vidas que eu havia empurrado para o abismo, mas olhou para minha pobre alma e resgatou-a, demonstrando assim o seu infinito amor. Basílio, Argentina. Esse relato nos leva a refletir que pronunciamos frases negativas. Creio que cada cultura terá suas próprias. É frequente ouvirmos essas palavras e, sobretudo, que as que mais se amam, esposo, pais, filhos, irmãos, não permita que isso continue acontecendo em sua família. No capítulo 8, estaremos falando mais serão narrados mais fatos a respeito da vida deste homem. Elimine essas frases de seus vocabulários. Reconheça que parte dos fracassos que enfrentamos na vida são consequências dessas maldições. Não permita que sua vida seja marcada pelas palavras de um ser querido, pronunciadas de maneira depreciativa e amaldiçoadora. No âmbito espiritual, essas palavras têm tido muito valor. O diabo aproveita elas, se aproveita sim, para fazer com que pessoas sentenciadas e amaldiçoadas creiam nelas. Cedo ou tarde, elas causarão feridas que só poderão ser curadas por meio da ministração do Espírito Santo. O único que pode levar os corações feridos a perdoar os seus ofensores. Deus nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua e que aquele que ama comerá dos seus frutos, lá em Provérbios 18, 21. A maldição amarra as vidas e impede a bênção. Aprenda a abençoar seus filhos, cônjuge, seus pais, e você notará uma grande diferença em sua vida. Quanto a este assunto, o apóstolo Pedro ensina: pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. 1 Pedro 3,10. Nossa língua nos causa males que só Cristo pode curar, à medida que reconhecemos nossas faltas. Se quisermos que o nosso futuro seja bom, devemos ter muito cuidado com a nossa língua, pedindo-a de falar o mal. Este é o tipo de maldição em que participam poderes espirituais da maldade. Satanás não é onisciente. Ele não tem o poder de ler nossos pensamentos, porém, ainda que ele não saiba o que eu penso, compreende o que minha boca declara. Daí o fato de ser tão importante pronunciarmos bênção e não maldição. Quem não se lembra da passagem da figueira que secou após ser amaldiçoada por Jesus? A confissão é muito importante. Todas as pessoas que dão o passo de fé e aceitam Jesus como Salvador em suas vidas, sempre são orientados por mim a repetir suas orações em voz alta. O diabo tem que escutá-las, vendo as pessoas declarando a sua confissão de fé. Muitas vezes vejo algumas pessoas paradas diante da plataforma após terem sido convidadas para aceitar Jesus, silenciosas, sem querer repetir em voz alta o que lhes digo. Então peço que repitam em voz bastante audível. O diabo ouve o que elas estão falando. Quando alguns argumentam: eu já fiz minha oração mentalmente, eu lhe respondo que o diabo não a escutou. A Bíblia é clara em Romanos 10:10, quando diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Costumo estar diante de pessoas que, durante essa oração, têm dificuldade de dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, ou eu te recebo no meu coração. Porque neste instante elas estão sendo libertas em meio a uma luta de poderes espirituais. Elas estão sendo libertadas. 2 reinos não podem permanecer em um só coração, ou seja, o reino de Deus e o império das trevas. Um deles deve sair, e isso depende da vontade e do livre-arbítrio de quem está tomando essa decisão tão importante.